Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net, ainda nessa época da pandemia do coronavírus, essa pandemia mundial aí, que coisa terrível. Até hoje, né? A marolinha da pandemia não passou. O nosso convidado hoje é um antigo amigo meu, Walter Pereira Merino, empresário, consultor de empresas. Tudo bem, Walter? Tudo bom, Landini? A gente te rever, né? Muito legal a gente estar se revendo e vivos, né? Isso é o mais importante, né? Mais do que tudo. Mais importante. Mas, Walter, continuamos vivos. Eu queria fazer uma análise contigo aí, principalmente de uma coisa que as novas gerações não conheciam e que acham que só está acontecendo no Brasil. Essa semana, inclusive, a Argentina não é um bom exemplo, né? Mas a Argentina tabelou mais de 1.800 produtos que não pode aumentar por 90 dias. O que está acontecendo no supermercado? E depois vamos falar dos combustíveis, desabastecimento, empresas, falta carro, falta equipamentos eletrônicos. O que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo? Pois é, Orlandini, primeiro, assim, eu acho que nós devemos analisar que isso tem alguma coisa a ver com a pandemia. Acho que é indissociável isso, e é alguma coisa que aconteceu em função da pandemia, né? Alguns desses fenômenos, acho que eu e tu vivemos, né? Já lembra da época lá da altíssima inflação, em que ainda não se pode nem chegar perto disso, mas nós já vivemos desabastecimento, vivemos coisa que talvez muitos desses jovens não viram, que era aquele negócio, preço de manhã e um preço de tarde, e as maquininhas dos rotuladores, né, de preço, os caras constantemente, um monte de funcionários o tempo todo, o preço valia por 1 hora, por 2 horas, que muitos podem imaginar que isso seja uma coisa surreal, mas aconteceu. E o que a gente tem visto realmente é uma coisa também surreal, né? E não é só aqui, eu penso que aqui o efeito é maior, porque nós temos algumas outras coisas que estão ajudando a isso acontecer, mas o fenômeno não é só aqui, está ocorrendo no mundo todo, o desabastecimento, nós mesmos, outro dia falamos recentemente sobre a questão de falta de chips, e eu lembro que também já vivi onde eu comprei em 1987 um Monza, e que na época o carro zero estava mais barato do que o carro usado, que foi um fenômeno que aconteceu, eu lembro, em 1987, e que eu lembro porque o meu carro era um Monza 1987, ou 77, não me lembro, já faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Quando naquela época que se pagava um compulsório. Não, 77. 77, então foi isso. Foi o Monza 77. Quer dizer, mesmo pagando 30% a mais, que era o tal do compulsório que o Sarney ia devolver 2 anos depois e que nunca devolveu, né, ainda estava mais barato do que um carro usado. Quer dizer, foi um fenômeno impressionante. Dos anos 87. Acabou. Então tá. O Figueiredo saiu em 86, foi isso? O tempo passa, o tempo voa. O Monza 87. O tempo passa, o tempo passa, o tempo voa e o Bamberindos não existe mais. Justamente. Então, esses fenômenos que a gente está observando, muitos a gente não consegue nem explicar, né? Por exemplo, a carne, para nós aqui brasileiros, está ficando um negócio maluco, quer dizer, até a classe média está tomando pu aí para comprar carne, né? Aqueles famosos churrascos com picanha, né? Nós mesmo comentávamos também outro dia, tu mesmo comentasse, se fosse ver o preço do quilo da picanha, é uma coisa assustadora, né?
o que para nós é uma coisa corriqueira, o churrasco, o famoso churrasco. Enfim, é a farinha que subiu. E esses impactos eles são diferenciados para cada um. Cada um de nós que tem, por exemplo, eu disse, 1 quilo de farinha para mim, se subiu 100%, não faz muita diferença, mas para uma padaria faz. E para o pãozinho que as pessoas vão comprar, vai fazer. O óleo de soja subiu, sei lá, de R$ 3 para 7, 8, 9. Né? Para mim não faz muita diferença, mas para uma pastelaria certamente faz. Então, eu não sei, é uma coisa que eu não sei, eu não consigo explicar todos esses movimentos que estão acontecendo, essa questão dos containers, essa questão do desabastecimento e muitas outras coisas, mas é um fenômeno que está inegavelmente acontecendo e eu acho que a gente tem que se ligar nisso e tentar explicar. Né? Há poucos dias eu entrevistei o Luiz Francisco Schmidt, um amigo meu que já tem 22 anos nos Estados Unidos da América, e ele dizendo que, há um ano atrás, um container para vir da China custava $1.600, agora custa mais de $20 mil, chega a $25 mil vir esse container da China. E os portos americanos estão lotados de container para abastecer o país, mas está tudo devagar, quase parando. Tá? Sobre isso, eu não sei, aí eu não sei bem a causa, se de repente não é porque também o número de navios diminuiu e os contêineres começaram a se acumular nos portos, e isso fez com que os contêineres terminassem, né? ou rareassem, porque a distribuição está muito lenta. Né? Talvez seja isso, eu não sei, eu não sou um expert nesse assunto, mas é fato isso porque que tu estás me dizendo, porque meu concunhado depende de importações e de contêineres. E eu vi outro dia uma reportagem no Jornal do Comércio que dizia exatamente o que tu estás dizendo aí sobre esse movimento de preço, que é um troço... Imagina o impacto que tem para o importador. Né? E vem um negócio que nós já temos notado desde o ano passado. Né? A China começou a comprar soja e milho. Adoidado. Carne adoidado. Tá? Commodity sobe de preço. Ferro, começou a comprar ferro sobe de preços. Ferro tem aí 150% de aumento. O plástico, quem trabalha com plástico sabe o que subiu o preço do plástico nos últimos meses. Material de construção, o que é isso, Walter Merino? O que está acontecendo? Disparou. Durante toda a pandemia, ele foi subindo uma curva assim absurda, o crescimento do preço. Mas daí vão dizer, é no Brasil. No Brasil, também. Também. Até porque, não, Landini, nós temos uma tributação muito elevada no Brasil. Então, esses preços, quando sobem, a tributação, como ela é percentual, ela sobe junto. Né? Então, não é por acaso que está se discutindo essa questão da gasolina e do ICM, né? Que eu acho que não é por aí o caminho, mas, de qualquer forma, a gente sabe que toda vez que subia a gasolina, tá, o imposto estava subindo, embora me parece que, inclusive, ele estava definido por um valor fixo. Quer dizer, ou seja, mesmo que a gasolina custasse menos, ele pressupunha que custava 5,80 e tributava sobre 5,80, mesmo que a gasolina tivesse a 4,70, que é outra distorção absurda. Né? Esse mês aqui, teve a bandeira 2 na conta de energia, bandeira 2, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha. Eu estava observando que, até por causa da bandeira, teve 80 e poucos reais a mais na minha conta, que era em diferença de bandeira, mas da minha conta de 400 e poucos reais, 140 era do imposto de alguém que não fez absolutamente nada para eu ter a minha energia aqui. Aliás, de alguém que não fez absolutamente nada e que, nos últimos anos, durante muito tempo, o Merino pagava a conta dele lá e ele não repassava o ICMS para o governo do Estado. Então, Perfeito. A Companhia Estadual de Energia Elétrica, afinada, não a nova, não pagava imposto. Não pagava. E que, para nós, cidadãos, para nós, pessoas comuns ou empresas comuns, chama-se apropriação indébita. Né?
Se fosse o Merino que Cobrar estivesse e não fazendo isso, repassar. ele ia em cana, né, tia? Mas a CE Cobrar fez e não, isso. cobrar e não repassar, né? Quer dizer, ou seja, a CE estava vivendo com um imposto, né? E nós pagando imposto. Tu sabes que eu tenho um episódio aí sobre aqui o clube. Teve um período agora, o ano passado, em que eu fui, por um consenso lá, fui presidente do conselho por um período, né? Até acabei me afastando por considerar que não tinha mais como resolver o problema. Mas, entre outras coisas, tinha um parcelamento da CE, tá? E que era uma conta, vamos supor, devia 70 mil, 80 mil, alguma coisa assim. E aí, então, bom, faz o parcelamento, mas tem que dar uma entrada de 15 ou 20 mil. Mas, pô, por que essa entrada? Não, porque essa entrada é o ICM que a gente tem que pagar para o governo. O que era uma piada, porque a gente sabia que não pagava, né? Então, eles contavam com esse dinheiro, mas externamente era um dinheiro que ele teria que pagar em qualquer parcelamento, porque eles têm que repassar para o governo. Tem que repassar, mas nunca repassaram. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que a gente recebe em reais, né? Mas quem está pagando em dólar, por exemplo, o Francisco Schmidt me disse assim, o combustível na América do Norte estava cerca de $1,37 o galão há um ano atrás. Agora está 3,15. Para quem ganha em dólar, tá, pode não ter muita diferença isso aí. Mas para nós que ganhamos em reais e estamos pagando já combustível em alguns lugares a mais de R$ 7 o litro, se a gente for converter por litro o combustível nos Estados Unidos, dá mais ou menos algo como R$ 4 o litro. Mas é que lá não tem os impostos que tem aqui. Mesmo o presidente da República tendo dito que zerou os impostos federais, aqui no Rio Grande do Sul, nós pagamos quanto de ICMS no combustível sobre o preço de pauta, que é aquilo que tu falou, que é o preço que a Secretaria da Fazenda diz, não, eu vou cobrar um imposto sobre R$ 6 ou sobre R$ 7. Ah, mas na bomba está R$ 6,40. Parece que há um tempo era 5,80, mesmo o combustível estava 4,70, eles cobravam sobre 5,80. E é 30% aqui no Rio Grande do Sul, né? O imposto. No Rio de Janeiro é 35% o ICMS. Né? Isso é um saque. Isso é um saque. E daí os governadores dizem que não, que o problema é federal. Não, é que uma coisa é tu cobrar 3 ou 4% sobre R$ 2, que é o preço na refinaria, e outra é tu cobrar 30% ou 35% sobre o valor da bomba ou mais do que o valor da bomba, que é um imposto muito maior. Né? Mas, tu sabes, Orlando, então, tem uma coisa que há muito tempo me revolta no Brasil, que é a questão da tributação sobre remédio. Tá? Então, eu não sou contra que se tribute shampoo, que se tribute bala para o mau hálito, não sei o quê, mas remédios de uso contínuo, por exemplo, agora que a gente chega numa certa idade, né, a gente vai começando a ter que necessariamente usar algumas medicações, uns mais, outros menos. A minha esposa usa bastante. As compras que eu faço são assustadoras. Então, são remédios, assim, ó, por exemplo, tem um que custa R$ 350 uma caixinha, mas com desconto de laboratório ele fica por 210, ou seja, se tem já um remédio que pode dar um desconto de mais de R$ 100, por que não é para todo mundo? E aí, dentro desse valor absurdo, tem um valor de imposto, ou seja, quanto mais a população precisar de remédio, mais o governo ganha. É um troço que eu não consigo entender. Bom, mas tem aqueles remédios de uso contínuo que são dados, mas todos eles são remédios extremamente baratos, aqueles que o governo dá, esse para pressão, são remédios de R$ 5, de R$ 6. Esses até quase todo mundo poderia pagar, mas os remédios mais caros, que também não se sabe por que são esse preço, né? Esses são extremamente tributados. Então, acho que os laboratórios nunca ganharam tanto. Né? Nunca ganharam tanto. Eu acho que a gente vê, né? Em tudo que é esquina tem uma farmácia agora, né? Então,
Vamos lá, né? Vamos lá. Isso é o E na semana que vem, aquela esquina ali vai ser uma farmácia. É isso aí. Você acompanha o programa ricardoorlandini.net no BATV, canais 20 e 520 da NET RS, 26, 526 é Vale dos Sinos e Uruguaiana, nas nossas redes sociais do Facebook e do YouTube, e bombando mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com meu amigo Walter Pereira Merino. Estamos jogando um pouco de conversa fora, mas a gente nunca joga conversa fora, né, Walter? Para falar um pouco do que está acontecendo, que a inflação, aquela... Te lembra do overnight? Overnight. O overnight, que era aquele que, quando aqui a gente dormia, no Oriente, tu estava aplicando no Oriente que estava que estava com os bancos abertos, né? Então, o dinheiro rendia durante a noite. Esse era o overnight. E assim, era um troço completamente louco, né? Porque a inflação batia mais de 100% ao mês. Tá? Isso a maioria das pessoas que tem aí, sei lá, 40 anos ou por aí, como os meus filhos, não 40, 45, não tem a menor noção do que era isso, do que foi isso. Só que a gente tem medo que isso volte. E agora, o Banco Mundial e o FMI alertam para um fenômeno que não acontece há muito tempo, uma inflação global. Eles falam que está tendo uma inflação global. Não é no Brasil. Aí nós estamos com a vela, porque aí soma a nossa mais a global. Daí... Tu visse, não sei se tu visse a notícia do viés agora da taxa referencial de juros, né? A tendência é subir 1 ponto agora a cada reunião do Copom, né? Então, nós vamos voltar a ter a maior taxa de juros do mundo. Nós descemos degrau por degrau e vamos subir agora de escada rolante. Ou nem sei se vamos de escada rolante, vamos num super elevador para ir mais rápido ainda, né? Mas, Walter, o que... Tu sabes que isso tem, por exemplo, até então quem tinha dinheiro investido, que pode não ser a grande maioria, obviamente que não é, né? Mas os investimentos aí, esse, por exemplo, é uma coisa que no Brasil a gente não consegue entender. Quer dizer, até pode conseguir, né? Onde tu paga 0,2% ao mês por uma aplicação e cobra 10% do cara que não pagou o cartão. Quer dizer, é um negócio surreal, assim, ou que tu vai fazer um grande empréstimo subsidiado a 5%, 4%, né? Quando tu está pagando lá para o investidor 0,2%. Eu digo investidor comum, né? 0,2%. Ou que tu estás fazendo um empréstimo extremamente subsidiado, que é aquele empréstimo consignado, em que o sujeito vai ser descontado em folha de pagamento da aposentadoria, ou seja, que tem 100% de rigidez, a 2,2%, 2,3%, 2,4%, achando que está pagando uma taxinha, né? E esse mesmo dinheiro que está aplicado lá estão pagando para o investidor 0,2%, 0,3%, 0,1%. Não dá para entender. Agora, o que vai acontecer? Para o investidor de fundos e de CDBs, isso terá uma repercussão positiva, infelizmente. Infelizmente, para a nação, para quem investe, sempre, agora vai conseguir, até a própria poupança vai ter um bom fôlego.
Mas é um problema, né? No nosso país, a gente privilegia um investimento não em produção, mas o investimento parasita, que é este Isso é pendurado. histórico. Isso é histórico, né? É coisa do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, para tu ter um rendimento, vamos lá, uma empresa que no final do ano reúne o conselho de acionistas, gente, lucramos 5% no ano, vamos distribuir 5% de dividendos para os acionistas. Eles soltam foguete. Aqui, tu faz investimento parasita e não investimento em produção, né? Porque é triste o que acontece no nosso país. E quando vem um ciclo virtuoso, de que a produção começa a produzir mais, vender mais, né? A indústria começa a crescer, o comércio começa a crescer, os serviços, né? O agronegócio vai bem, daí os caras não vão puxar o tapete de toda essa gente aí, vamos de novo o investimento parasita, né? Vamos pagar juros maiores para quem tem dinheiro. Porque é como tu dissesse bem, o pequeno poupador ele ganha merreca, tá? Porque quem ganha dinheiro são nesses fundos grandes. E quanto mais dinheiro tu tem, nunca vi, eles pagam mais, né? Os fundos e os bancos, em geral, né? Mas, Merino, tu és consultor para várias empresas, tu dá consultoria. Nesses momentos, o que se diz? Cautela e caldo de galinha? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tu sabes que o que eu tenho acompanhado, e até eu pouco tenho feito nesse último período aí de pandemia, né? Porque houve uma depuração muito grande, né, no mercado. Por exemplo, muitos aí que já estavam pela bola 7, ou que já enfrentavam dificuldades antes da pandemia, a pandemia literalmente foi a pá de cal. Então, onde desaparece o crédito, empresas descapitalizadas, né, precisam de crédito para poder continuar, para poder se financiar, para poder descontar duplicata. Num mercado totalmente conturbado, onde as próprias vendas caíram, muitas empresas ou ficaram na penúria ou simplesmente fecharam, né? Houve muitas empresas que fecharam. Nós temos principalmente isso se trata, por exemplo, de pequenas empresas, muitas fecharam, que pode reabrir, né? Claro, mas assim, e fora as regras, né? Por exemplo, que mudavam o tempo todo. Aí diz assim, agora você vai poder abrir fazendo isso. Eu digo para as pequenas, essas principalmente restaurantes e coisas. Aí o cara se equipava todo, contratava a gente, reabria, daí na outra semana mudava tudo. Não, porque agora tem que ser assim, vai abrir só horário e tal. Então, foi um período muito difícil, né? Com toda uma metodologia de trabalho mudando, né? Então, eu te diria o seguinte, vai ter agora, daqui para frente, eu acho que nós temos um novo renascimento de empresas. Porque, e aí, por exemplo, algumas como construção civil, etc., simplesmente retomam, né? Aquilo que parou, retoma. Agora, tem outras que simplesmente vão ter que renascer, muitas vão ter que renascer, né? Até porque a própria metodologia de trabalho, a metodologia de produto, aquilo que... Por exemplo, o que cresceu na pandemia assustadoramente? Pega só um exemplo, Amazon. A Amazon cresceu estupidamente na pandemia. Por quê? Porque os hábitos das pessoas mudaram. Só que agora, por exemplo, as lojas estão abertas, as pessoas podem ir. Eu, por exemplo, eu fui com o meu filho e o meu neto no shopping aqui, aqui perto, aqui na Zona Sul, no Dia da Criança. Meu filho disse, vamos lá, porque tem um parquinho lá, um negócio. Cara, não dava para caminhar. Tanto que nós saímos e fomos a Ipanema com o guri. Mas, sabe que tem aquela empresa de café, como é aquela americana forte? Starbucks? Starbucks. Nós entramos ali na parte de restaurante,
E tinha, assim, as mesas todas tomadas e tinha uma fila gigantesca. Até, sabe aquelas troças que tem nos americanos lá, que faz aquelas filas nos Estados Unidos, na Disney? Aí eu disse, pô, deve ser cinema, não sei o quê. Era no Starbucks. Tem gente ali que ia levar 1h30 para ser atendido no Starbucks. Estava lá para ser atendido no Starbucks. Mas acho que as pessoas saíram assim assustadoramente para ir para o shopping, dá para caminhar. Mas as lojas estavam vazias. Tá? As lojas estavam vazias. As pessoas foram passear no shopping. Por quê? As compras estão sendo feitas pela internet. A grande maioria das compras estão sendo feitas pela internet. Isso muda muita coisa. O hábito do consumidor mudou e as empresas estão se adaptando a isso. Então, por exemplo, hoje nós não estamos mais reféns dos nossos correios aqui, que são uma vergonha. Para mim, o correio é uma vergonha, tanto o custo do correio quanto a sua velocidade, a sua agilidade, né? E há quem diga que o correio é nosso, né? Quem diz são os funcionários do correio, nosso é um prejuízo. Então, o que eu estou vendo assim é que daqui para frente, até a própria questão financeira tem que ser readaptada, né? Porque agora a forma dos empréstimos está tudo muito automatizado. Esses bancos virtuais, a criptomoeda que tem sido usada muito para fraude, tá? A gente vê aí as pirâmides todas estavam baseadas em criptomoeda, a maioria delas. As pirâmides, essas criminosas aí, onde pagavam juros, rendimento completamente fora da realidade, as pessoas ainda continuam caindo e acreditando em Papai Noel, né? Então, toda essa sistemática de fornecimento, por exemplo, essas próprias colocações que tu fizeste sobre dificuldade de container, etc. E tal, isso tudo está mudando, né? As pessoas estão se readaptando a como... eu estava vendo também outro dia que as pessoas, muitos estão ganhando dinheiro nos Estados Unidos, criando empresas para vender para a Amazon. Não é nem para vender para outros, é para vender só para a Amazon. Tá? E tem um percentual e tal que a Amazon vai entregar, o cara só vai vender, fazer a intermediação. Então, tem muita coisa que está mudando, e eu acho que nós ainda não sabemos tudo. Tá? Nós não sabemos tudo. Então, acho que vai ter, assim, tenho dito para amigos e para empresários, amigos meus, e aqueles que estão tentando iniciar negócios, que vai ser um momento de grandes oportunidades. Eu acredito nisso. Perfeito. Walter Pereira Merino, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Sempre é bom te rever e participar do teu programa. Muita satisfação. O programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NetRS, 26, 526 Vale dos Sinos e Uruguaiana, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Até um próximo programa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.